Olá pessoal, aqui é a PEC Ana Roberta, PEC de Matemática. Vamos para mais uma TPC. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão participando do ATPC. Eu sou Leila, sou a PEC de Matemática. Vamos começar a nossa pauta com a sensibilização com o poema O Tempo, de Mário Quintana. Os objetivos, depois os fundamentos da AP, sugestão de planejamento e caracterização da turma. Vamos mostrar a plataforma CAED fazendo um estudo das habilidades fragilizadas do 8º e do 1º ano do ensino médio, trabalhando o currículo em ação e aprender sempre. A importância da leitura e interpretação dos enunciados dos problemas, ler, escrever e resolver problemas, de Kátia Stocco Smolli e Maria Inês Diniz. Então vamos lá, vamos começar o nosso ATPC com um belo poema de Mário Quintana, O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, a gente precisa se organizar aí em questão do nosso tempo. Próximo. Então, os objetivos da nossa TPC de hoje é repertoriar vocês, professores de matemática, a um conjunto de orientações e sugestões para o trabalho em sala de aula, tendo em vista o desenvolvimento de determinadas habilidades consideradas essenciais para uma trajetória bem-sucedida do estudante, pensando prioritariamente na recuperação dos estudantes que apresentam defasagem de aprendizagem. Então, aí voltar na nossa matemática aí. E o mais, que a gente tem aí em mãos para ir e voltar bimestre por bimestre é a nossa AP, que é a avaliação de aprendizagem de processo, que é fundamental no processo de monitoramento das aprendizagens, sobretudo nesse momento em que se fez necessário definir habilidades essenciais, tendo em vista o alcance das metas de aprendizagem definidas para cada etapa da escolarização. Os resultados das avaliações formativas, como é o caso da AP, são essenciais nesse processo de acompanhamento e de revisão do planejamento e das estratégias de ensino. Então, aí a AP está há faz muito tempo, na vida escolar aí, e ela é bimestral, a gente tem a cada bimestre. Então, trouxemos para vocês uma sugestão de planejamento que, para as avaliações de aprendizagem, possa contribuir no processo de recomposição das aprendizagens dos estudantes. É importante que seus resultados sejam analisados a cada aplicação. Então, aí tem um olhar diferenciado para cada aplicação bimestral das nossas aulas. Não só aplicar por aplicar, fazer um estudo em cima das habilidades que estão em defasagens, as essenciais, e a utilização no planejamento, se necessário, no replanejamento de estratégias que busquem proporcionar o desenvolvimento das habilidades ainda não consolidadas. Pensando nisso, para preencher o quadro a seguir, revisite os resultados. Aí a gente sugere para a primeira e a segunda AP, porque a terceira está por vir aí finalzinho de outubro e vai se estender no mês de novembro. Então, para vocês se organizarem, esse aí é uma sugestão do nosso planejamento. O que a gente vai contemplar nesse planejamento?
As habilidades que precisam de atenção, aquelas que realmente os estudantes não atingiram, né? A avaliação, no caso aí, a gente sugere para a primeira ou para a segunda AP, mas é interessante fazer com a primeira e ver o que não foi contemplado na segunda, porque as habilidades se repetem. Quantos alunos erraram os itens relacionados a essas habilidades? Quais conteúdos podem ser trabalhados para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades? Então, quais são os conteúdos que eu preciso retomar e o conteúdo daquele ano? Quais estratégias serão utilizadas, né? Tem várias estratégias aí. Quais eu preciso realmente utilizar para ser contemplada aquela habilidade? Quais os resultados esperados e quais os resultados obtidos? Então, esse aqui a gente trouxe um planejamento para vocês como sugestão. E também temos a sugestão da caracterização da turma, que tem em 2 momentos. O primeiro é a análise dos indicadores de participação e a análise dos indicadores de desempenho. Então, aí vocês vão ter um olhar como foi a participação da turma e como foi o desempenho da turma. Então, tem que ter os dois para eu poder fazer uma análise concreta, né? Então, a importância da aplicação da AP primeiramente, né? Então, eles têm que resolver essa AP com muita importância, né? Fazendo parte da cultura deles, dos estudantes, e depois eu consigo fazer uma caracterização aí por turma. E como está dividida a AP? Então a gente trouxe aqui o resultado da AP 2 para a gente fazer o estudo. Então eu tenho os blocos das habilidades essenciais, que são aquelas habilidades essenciais para cada ano, né? São reunidos itens que avaliam habilidades consideradas essenciais, que já deveriam ter sido aprendidos até aquele momento. Resolução de cada item daquele ano que o estudante está. Tenho as habilidades do marco de desenvolvimento, que são habilidades mais básicas, sem as quais os estudantes não conseguem prosseguir. E as complementares, que complementa ou vem dos anos anteriores e complementa aquele ano que o estudante está. Como encontrar os resultados da nossa AP? Então, com certeza, né, vocês já fizeram esse estudo, a gente só está dando mais uma sugestão e fazendo com que vocês realizem esse estudo, que é o que a gente tem de mais concreto, as avaliações de vocês bimestre por bimestre e também a AP, onde nós somos cobrados. Então, lá na sede, vocês vão logar com login com login e senha de vocês em pedagógico, plataforma CAED. Aqui nós trouxemos os resultados, que é o card que a gente precisa, né? Em cima da AP 2, eu vou nos resultados das avaliações. E aqui, no caso, o nosso 2022. Quais são as habilidades fragilizadas lá na AP 2 do 8º ano? Então, eu tenho aqui a habilidade resolver e elaborar sugestões, situações, problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Então, falou em fração, já é um nó aí da matemática, né? Essa é uma habilidade complementar, que são habilidades que podem ser tanto no período letivo, né, o período que o estudante está em questão, quanto de etapas escolares anteriores. Essa mesma caiu na AP do 8º ano e é uma habilidade do 6º ano. EF 06, então é a habilidade do 6º ano. E é nesta atividade que caiu. Pablo e Vinícius compraram juntos uma caixa de bombons. Pablo comeu 7/30 dos bombons dessa caixa e Vinícius comeu 8/15 dos bombons dessa caixa. Os bombons que restaram foram distribuídos para os amigos Pablo e Vinícius. Qual é a fração que representa a quantidade de bombons de Pablo e Vinícius comeram em relação à quantidade total de bombons dessa caixa? Então aí, a importância da leitura, a importância da interpretação
do enunciado do exercício para que o estudante consiga resolver. E se ele veio com a defasagem lá do 6º ano, onde eu tenho fração, ele não vai conseguir resolver essa atividade. Pode passar, por favor? E aonde eu trabalhei essa defasagem aqui, essa habilidade que está em defasagem? Eu tenho ela no currículo em ação e no aprender sempre. Vocês, professores, já trabalharam lá no 6º ano, no 2º bimestre, no material do professor, na situação de aprendizagem 2, números racionais, as diferentes representações. Então, começou-se aí, né? E no 7º ano, no 1º bimestre, na situação de aprendizagem 2, frações e os seus segredos. Então, a fração aí é um nó na nossa matemática, né? Se eu não sanar a dificuldade lá atrás, vai se estender para toda a vida escolar do estudante. E eu também tenho no Aprender Sempre, que está lá no 7º ano, no volume 1, parte 1, sequência de atividades 2, as relações entre decimais e frações. Então, vocês vêm trabalhando, chegou para nós no 6º ano, vocês trabalharam no 6º, no 7º, no 8º e caiu na AP do 8º ano, na AP 2. Então, o conteúdo de matemática, né, vocês já fazem, com certeza, mas ir e voltar. E não deixar de fazer a devolutiva dessa AP. Mostrar para o aluno, fazer a lição do erro dele, né, pegar, destrinchar o enunciado. Então, a importância de vocês lerem para os seus estudantes, a importância de marcar as partes principais do meu texto. Então, se faz muito necessário. Com certeza, vocês já fazem essa prática, mas a gente só está reforçando e trazendo mais sugestões para vocês. Eu tenho também uma outra habilidade de defasagem. Só tenho 20% dos meus estudantes que acertaram, que é uma habilidade do 7º ano, ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Então, o que está dizendo a descrição da minha habilidade? Ler e interpretar. O que é um algoritmo? Será que o estudante sabe? É uma habilidade essencial, são habilidades que deveriam ser aprendidas até esse momento no ano. Então, mas é uma habilidade do 7º ano. Então, quer dizer que vocês já vêm trabalhando desde lá de trás com essa habilidade. É um problema também que envolve fração. Mas eu preciso de ter muita leitura para destrinchar o que o meu exercício está pedindo. Aonde vocês já trabalharam e vão trabalhar ainda mais na vida escolar do estudante. Está lá no currículo em ação, no 7º ano, no 2º bimestre, comparação de frações, na atividade 1, na atividade 2, problemas de razão entre partes de uma grandeza, na atividade 3, que fala de um fluxograma, que é a leitura e interpretação desse fluxograma, no Aprender Sempre do 8º ano, na Aprender Sempre volume 1, parte 2 do 8º ano, 2º bimestre, que se fala em números racionais, como representá-los. Então, a bagagem do estudante já vem vindo lá dos anos anteriores. Então, precisa colocar mais no concreto. E eu trouxe também uma outra habilidade, que é do 5º ano. Resolver e elaborar situações problema, envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área. E reconhecendo e utilizando medidas como um metro. Então, aqui foi como um metro, mas tem outros tipos de medida. É uma habilidade do cotidiano do estudante. É uma habilidade lá do 5º ano. E é do marco de desenvolvimento. São habilidades fundamentais que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória escolar. Então, ela é uma habilidade do 5º ano. Caiu lá na prova do 8º ano. Se essa defasagem não foi sanada lá no 5º ano, ele vai levar para a vida escolar, ao longo da sua vida escolar. São habilidades mais básicas, anteriores, sem as quais os estudantes dificilmente conseguirá aprender aquilo que lhe é exigido no ano letivo atual e nos demais. Então, essa habilidade se faz necessário
fazer com que o estudante aprenda no seu dia a dia, é a habilidade do seu dia a dia. Olha lá, problemas envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo. Então, a importância dos outros componentes curriculares também ajudar aí a matemática. E é uma atividade muito simples. Milena fez uma viagem de 120 mil metros para rever seus familiares. Quantos quilômetros Milena viajou para rever seus familiares? Então, está em metros. Eu preciso da transformação em quilômetro. Mas se ele aí não souber como faz a transformação, vai entrar o que aí? As 4 operações básicas. Vai entrar a divisão. Então, eu preciso fazer um bem bolado aí e não deixar nenhuma habilidade para trás. Aqui, somente 42%. Uma pergunta muito simples do 5º ano que o estudante deixou aí de fazer. Aonde eu encontro essa habilidade no 5º ano? Tá lá, ó. Lá no 5º ano, no ensino fundamental, anos iniciais, 1º e 2º bimestre, eu trabalho lá no EMAI, que é o currículo em ação, que é o ensino da matemática nos anos iniciais. Então, grandezas e medidas. Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade. Utilização de unidades convencionais e relação entre as unidades de medida mais usáveis. Então, não deixar para trás. Sempre ir e voltar com as habilidades. Agora, a Leila vai prosseguir, dando um exemplo aí da primeira série do ensino médio. Bom, então vamos começar, né? Hoje eu trouxe uma característica diferente, um pouquinho diferente. Eu havia comentado semana passada, no TPC anterior, que nós iríamos falar sobre planejamento de aula, sobre, como que eu posso colocar? Sobre como que a gente se comporta numa sala de aula, né? No primeiro momento. Então, é importante que os nossos alunos, ao chegar na sala, se a sala for ambiente, eles sejam recepcionados pelos professores, né? E se for nós que adentramos as salas, nós também temos que nos posicionar, cumprimentar os nossos alunos, porque a gente, com isso, cria uma parceria com eles. É a partir desse momento, ao entrar na sala de aula, que nós já estamos criando essa parceria com eles. E isso é muito importante, é a empatia que a gente tanto fala, tá? Então aqui, antes de começar as aulas, né? Hoje eu vou falar com vocês a primeira série do ensino médio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui onde nós vamos encontrar o material, só de uma maneira um pouquinho diferente, né? Antes eu estava mostrando o resultado da AP e fazendo onde encontrar o material para ser trabalhado como recuperação. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou trazer para vocês, trouxe aqui, o Aprender Sempre. Só que repare que é o volume 2, parte 1. Então, ele é do 3º bimestre, tá? Eu trouxe gráficos, porque a gente já tinha começado com um gráfico de 1º grau no outro TPC. Hoje eu trouxe o de 2º grau, tá? Por quê? Porque se a gente começou a falar de gráficos, vamos dando continuidade, né? Agora nós estamos falando de equação de 2º grau. Então, no 3º bimestre, olha, aparece no volume 2, na parte 1, né? No livro do professor é na página 46. E a gente consegue fazer, ó, aqui no currículo em ação, um complemento, tá? E reparem que nesse complemento ele fala construindo gráficos. Então, além de você ensinar o aluno uma equação de 2º grau, você vai aprender a construir manualmente essa equação de 2º grau, usando papel milimetrado ou não, fica a seu critério, né? Mas depois, lembra que semana passada, não, semana retrasada, né? Que é a cada 15 dias, nós fizemos o gráfico no Excel? Então, no currículo em ação, ele também traz, fazendo o gráfico no Excel da equação do 2º grau. E percebam que o problema, até tem ali uma explicação e tem um QR Code que direciona vocês para essa linha, tá? Onde aparece essa habilidade? Olha só, no currículo paulista, ela diz lá as habilidades do 2º bimestre, onde diz números e álgebras, ensino médio, 1º ao 3º ano de matemática, que diz interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza,
que envolva variação de grandeza, pela análise de gráfico das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Então, a gente vai sempre utilizar tecnologias digitais? Não. Primeiro, nós ensinamos a fazer as contas, ensinamos a fazer os gráficos e depois nós fazemos as tecnologias digitais. Podemos usar a tecnologia como abertura para direcionar os nossos alunos para uma interação maior? Podemos, devemos fazer isso, tá? E depois, os objetos de conhecimento. No segundo bimestre, diz assim, função, interpretação de gráficos e expressões algébricas, sistemas de unidades de medidas, leitura e conversão de unidades de diversas grandezas. Então, tem uma vasta linha lá de exercícios, de atividades no currículo em ação e no aprender sempre de gráfico de primeiro grau. Já no terceiro bimestre, é números e álgebras de novo. Mas aí ele diz ensino médio, do primeiro ao terceiro, de matemática, habilidade 502. E diz assim, investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial do segundo grau, do tipo y igual a x ao quadrado. Então, aqui, os objetos de matemática são equações do segundo grau. O que eu trouxe de diferente, gente, é que como é que a gente sabe o que vai cair na AP? Normalmente, o nosso aprender sempre, ele tem muitas atividades que caem igualzinho, ou bem parecido, bem próximo, nas APs. Então, eu fui lá pesquisar a AP 3 do ano 2021. E também tem gráfico do segundo grau. Aliás, tem várias questões com gráficos. Eu trouxe esse daqui para vocês poderem observar. Então, diz assim, considera a função R em R uma função polinomial do segundo grau. A tabela abaixo apresenta alguns elementos X do domínio F, relacionado às suas respectivas imagens. Por que eu estou falando isso? Porque a Ana havia comentado com vocês que tem que ensinar os alunos a interpretar o texto. Então, quando a gente diz assim, função de R em R, toda essa linguagem matemática tem que ser descrita para o aluno. Nós temos que falar o que isso quer dizer. Está dizendo que são dos números reais, né? E que é uma função do segundo grau. O que isso quer dizer para o aluno? Que ele vai ter uma parábola. Né? Então, ele tem que diferenciar, porque às vezes caem questões que pedem para ele que diferencie qual é do primeiro, qual é do segundo, qual é exponencial. Então, isso é muito importante. E a tabela também, gente. Ele precisa entender como é montado a tabela, quando que o x é função, o que o y quer dizer que é uma função de x, né? E aí tem lá a tabelinha para o aluno resolver e os exercícios para ele interpretar. Inclusive, é importante nesse momento interpretar quando é função e quando não é função, porque assim ele já teria eliminado pelo menos uma das questões aí, tá? Então a gente precisa falar isso para os nossos alunos, colocar isso, não só resolver o exercício, tá? Quando a gente vai falar do exercício, a gente coloca todas as situações para ele, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. E agora vamos para continuando no mesmo contexto, né? A importância da leitura e a interpretação. Você lê, Ana? Então, como a gente falou aí, né? Passamos aí pelos resultados da AP, a leitura e interpretação se faz muito importante, se faz necessário. Então, pegar o exercício, né? Situação-problema, destrinchar a situação-problema, ler com seus estudantes. Então, aqui, elementos que contribuem para motivar os estudantes a ler. Os objetivos da leitura estarem claros para todos. Para que eles estão lendo? A leitura oferecer alguns desafios. O ato de ler constitui-se uma tarefa possível para os alunos. O trabalho ser planejado de modo que as leituras escolhidas tenham os alunos como referência. Os alunos terem a ajuda de que necessitarem a possibilidade de perceberem seus avanços. Para, a partir do enunciado do problema, solicitar aos estudantes que descubram sobre o que o problema fala.
Então, essa leitura que vocês fazem, será que ele vai perceber? Será que se eu deixar para o estudante ler, ele vai saber do que o problema fala? Encontre e circule determinadas palavras. Quais são as palavrinhas-chave que eu tenho lá no meu enunciado? Encontre e assinale as informações que considero importantes para resolver o problema. Às vezes, eu nem preciso, só a leitura dinâmica daquele problema faz com que eu resolva o meu problema. Escolham palavras do problema e encontrem sinônimos. O que é um sinônimo? Qual a outra palavra que cabe ali no lugar daquela que eu não conheço, que eu desconheço? Esclareçam todas as dúvidas em relação às palavras desconhecidas. Vamos interpretar o que o enunciado fala, vamos interpretar as palavras desconhecidas, porque às vezes ele não sabe o que o problema está pedindo, por isso que às vezes ele nem resolve, ele só assinala. Expliquem o problema para um colega. Faça com que o estudante leia e explique para o colega do lado. Encontre a pergunta do problema. Às vezes ele está lendo por ler e não sabe nem o que o problema está pedindo. Então aqui a gente trouxe dicas de leitura e interpretação na matemática. Então pegar aquele exercício da AP, com aquela habilidade fragilizada, destrinchar, fazer devolutiva com o meu estudante. Aí ele vai perceber e fazer a lição do erro. Isso é muito importante também, porque quando o aluno vai fazer uma prova, uma AP, um SARESP ou qualquer outra atividade, ele levando uma folha, um rascunho, ele consegue anotar também, né? Como diz ali, sim, ele vai encontrando, vai circulando as palavras, então no caso vai anotando. Uma AP digital, né? Ele vai anotando. Isso, vai tirando os pontos importantes para que ele possa resolver o problema. E isso faz muita diferença, a gente sempre orienta isso, sim, porque ajuda muito no entendimento do texto. E tem uma coisa muito interessante que nós percebemos, até que alguns professores fizeram, que é fazer com que o aluno descubra qual a pergunta do problema, ou então até elabore um problema, né, Ana? Sim. É muito bacana porque assim eles começam a perceber a importância da leitura e da interpretação. Quando ele tem que criar o problema, para que seja resolvido para os outros alunos da sala, fazer uma dinâmica aí, é legal, porque daí os outros também têm, sim, que montar, tem que... É uma sugestão, tá, gente? Fica a critério de vocês. Fica a dica. Fica a dica, tá bom? E já aqui, como mensagem final para vocês, a gente traz aí, ó, ler, escrever e resolver problemas. Se há uma intenção de que o aluno aprenda através da leitura, não basta simplesmente pedir para que ele leia. Nem é suficiente relegar a leitura às aulas de língua materna. Torna-se imprescindível que todas as áreas do conhecimento tornem para si a tarefa de formar o leitor. Então, esse é da Cátia Smolli e da Maria Inês Diniz, está lá, habilidades básicas para aprender matemática. Então, a gente trouxe aí a dica, né, da leitura, da interpretação de texto, da interpretação da situação problema. Se faz muito necessário, porque às vezes o aluno não sabe nem o que se pede, né? Como a gente trouxe vários aí de fração, a fração é um nó, então a gente precisa ler muito. Bom, fica aqui o nosso muito obrigada pela participação, desculpa pelo nervosismo. Né? Vamos deixar para vocês aí o estacionamento de dúvidas, a lista de presença, tá bom? Uma ótima semana. Gente, obrigada mesmo. Até a próxima TPC. Tudo de bom para vocês. Tchau.